Vamos lá para mais uma live, hoje muito importante, que é sobre contratação de mão de obra. Vamos ver quem vem. Oba, o pessoal já começou a chegar. Boa noite. Edu Panizon, Gabi Coelho, BR Dias, Eduardo, Diego, Daniel, Jadson, Everton. Oh, que legal, gente. Obrigado pela presença. Sávio. Deixa eu ver quem mais. Hoje a nossa conversa vai ser muito importante. É um negócio que está sendo, assim, muito perguntado para mim. E aí eu vou bater esse papo com a Adriana, que é advogada. Então a gente vai unir aí as nossas necessidades, as nossas dúvidas da construção civil, né, do nosso lado, assim, de quem constrói, engenheiros, arquitetos, com o conhecimento jurídico aí que a Adriana vem complementar pra gente. Então, olha, deixa eu ver, Kevin Nunes, Jaqueline, o Eduardo Augusto, que legal, obrigado pela presença, Eduardo. Acompanho o Eduardo também, vale a pena o conteúdo dele de financiamento, muito legal. João Pedro, deixa eu ver, Manu Rochas, Abraão Lucas. Então, vamos lá. Eu acho que a minha convidada já chegou, eu vou chamar ela aqui pra tela. Vamos lá. Deixa eu ver. Como é que eu chamo? Peraí, aqui. Isso. Super importante. O Iras. Bem-vindo, Iras. A Jaqueline. Olá, Vanessa. Oi, Adriana. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez aqui a gente. Um prazer sempre falar com você. Eu que te agradeço. Um prazer enorme estar aí falando sobre a construção civil. Obrigada aí pelo convite. Imagina, você que vai nos ajudar bastante aqui hoje, porque é um assunto que, assim, as dúvidas estão pipocando toda hora aí no meu Instagram. Mas realmente aí é o calcanhar de Aquiles da construção civil. Contratação de mão de obra, né? É realmente uma das maiores dificuldades mesmo dos construtores. É porque eu acho também que antes não tinha tanta opção. Ou tinha e a gente não sabia, mas a gente estava mais acostumado. CLT era a maioria, né? E depois de um tempo começou a ter os prestadores de serviços aí que a gente chama de empreiteiros. Mas agora parece que tem mais opções, né? Com a reforma trabalhista em 2017 teve mais opções aí. De mais formas de contratação. Eu posso me apresentar aqui, Vanessa, pessoal, às vezes quem não me conhece aí? Pode, claro, já ia falar isso mesmo, mas eu sou meio apressada e comecei. Tá meio escuro aqui o meu um pouquinho, a iluminação. Bem pouquinho, mas dá para ver bem. Então, não sei por quê. Acho que eu coloquei um filtro aqui, não dou conta de tirar. Pessoal, quem não me conhece, eu sou Adriana, sou advogada, especialista em direito empresarial e direito imobiliário. E atuo exclusivamente no setor da construção civil. E desenvolvi um método aí para blindar as construtoras contra ações judiciais, que é o método Construtora Blindada. E tem alunos e clientes aí por todo o Brasil. E você fica sempre com esse curso Construtora Blindada aberto ou ele é de tempos em tempos? Não, eu abro, já é a terceira turma que eu abri agora. Tem um período, 2, 3 meses que eu fico com a turma fechada e a gente abre turmas limitadas mesmo. Porque a gente tem que dar atenção para todo mundo, responder dúvida, né? Tem que... Aí é limitada as turmas. Então o pessoal já fica ligado, você sempre avisa no seu Instagram, né? Sim. Eu sempre aviso, a gente fechou a turma semana passada. Mas eu estou fazendo sempre conteúdo também, abro caixinha, quem não me segue, passa a seguir aí, que eu estou falando todos os dias aí sobre contratação, sobre os problemas aí jurídicos da construção civil. Legal. Adriana, as pessoas que fazem o seu curso, em geral, elas são outros advogados que querem ajudar nessa área ou são engenheiros mesmo? 90% são engenheiros e construtores. Mas tem advogados, contadores, donos de imobiliária, Tainara aí. Então, pessoal,
Então, o pessoal da engenharia está indo atrás de se informar nessas áreas aí, né? É porque o curso foi desenvolvido, a Tainara é corretora, tem imobiliária, é minha aluna. O curso foi desenvolvido para engenheiros, para construtores mesmo. Então, é bem Uhum, objetivo, bem prático, zero juridiquês, não foi voltado para advogados. Lógico que é tudo estruturado, o advogado que faz, né? Para uhum. atuar aí na construção civil já vai pegar tudo estruturado, mas o objetivo do curso é atender os construtores mesmo. Então, é o que eu faço na assessoria jurídica, eu trouxe para dentro do curso mesmo. Legal. Bom, então deixa eu contextualizar, né? Por que que a gente marcou esse nosso bate-papo aqui? Semana passada, dentro do meu grupo do Telegram, que é o pessoal que que são os meus alunos aí do curso Master Gestor de Obras, Uhum, o pessoal já começou a debater sobre isso. Cada um contar um pouco da sua dificuldade de contratar mão de obra. E aí são pessoas de cidades bem diferentes, não é? Mas todo mundo estava com a mesma situação acontecendo de uhum, bom, já é um pouco difícil encontrar bons profissionais, um bom carpinteiro, um bom armador, um bom gesseiro, um pintor, até pedreiro, que é assim, vamos dizer, a sim, função mais comum, né? Não tá tão dando sopa por aí. E sim. eles disseram assim: além dessa dificuldade de encontrar um profissional com experiência, quando ele chega, ele não quer CLT. Ele mesmo recusa, ele não quer que assine a carteira, por quê? Porque ele não quer assumir esse compromisso por muito tempo, porque vai que aparece uma opção melhor, que paga um pouquinho a mais, ele vai, Uhum, né? é, E aí começou a chover dúvida. E eu joguei no story uma caixinha de pergunta falando, pessoal, vocês estão passando essa mesma dificuldade? Nossa, e aí veio assim uma enxurrada de comentários que sim, das mais diversas regiões do Brasil. uhum, Então, isso que motivou, né, essa nossa conversa. E aí eu quero começar perguntando para você o seguinte, né? A CLT é uma das opções e o que mais que tem? tá. E assim, eu como professora também, ouvindo os alunos e os clientes, ouço a mesma coisa. Então, isso é geral, né? Essa dificuldade aí de contratação, a questão da CLT, dos custos, aí você não consegue pagar o mesmo valor de um funcionário da CLT com um profissional autônomo. Então, essa dificuldade aí é em geral. Realmente, a gente precisava de uma contratação específica para a construção civil para Hum, atender a construção civil, mas uhum, infelizmente o legislador ainda não fez, né? O que veio com a reforma trabalhista, umas opções que eu vou falar aqui, melhorou, mas ainda não temos uma opção aí que realmente atenda à construção civil. hum, Porque a demanda ali, os serviços muito específicos, a dinâmica da construção começa ali, o mesmo funcionário que começa ali na fundação, não é o mesmo ali, né? Da fase de acabamento, então essa rotatividade de profissionais isso dificulta muito. E sim, ainda temos as legislações, né? A trabalhista, que realmente é bastante puxada e pesada para o empresário no geral, e a questão aí da legislação tributária também. Quando a gente pensa em contratação, vou trazer aqui uma introdução para vocês entenderem. hum, Quando falar em contratação, a gente tem três formas para contratar aí um profissional, a mão de obra. Você pode contratar como empregado, que aí é regido pela CLT. Eu vou explicar aí as características principais. hum, Ou você vai contratar um prestador de serviço, um autônomo, ou uma terceirização, que é o contrato aí de empreitada dentro da construção civil. Então, ou você contrata um empregado, o que que é empregado? Quando você contrata um empregado, que é a principal característica dele? Ele tem subordinação jurídica. É uma hum, pessoa que está com o tempo e o serviço à sua disposição. Então, ele vai cumprir uma jornada de horário ali, uma jornada de trabalho, tem horário para começar, horário de almoço, término. Ali ele vai cumprir todas as regras da empresa. Então, se hum, você precisa
de alguém que tenha horário, que realmente vai cumprir ali as regras da sua empresa, as regras, assim, as formas de trabalho e tal, é realmente aí CLT. Mas Uhum, dentro da CLT, existem várias formas de contratação. Aí o que acontece? A maioria das pessoas não sabem, só faz uhum, aquele contrato individual de trabalho, que é o mais usual, que é o tradicional, e ele é o mais uhum, caro. Mas por quê? Porque o pessoal usa ou só assina a carteira do uhum, profissional, ou faz uhum. aquele contrato basicão do contador, né? Não quero falar mal dos contadores aqui, mas eles usam aí o contrato antigo um tempo e não tem outra forma ali, não apresenta outra forma, porque realmente não é a expertise dos contadores, né? Uhum. Então fazem realmente aí só essa contratação tradicional, que é o contrato individual de trabalho. Tá. Tem aí, por exemplo, a contratação que veio com a reforma trabalhista, que é o contrato intermitente. Esse contrato tem bem menos custos, porque você pode contratar um profissional e ele vai. Você faz um contrato com ele, o normal, contrato CLT. Você só vai pagar quando ele Hum. trabalhar, ou seja, se tiver demanda na construtora, ele trabalha, ele recebe. Não trabalhou, não recebe. Então, não é aquele profissional que está igual o CLT tradicional, que está em casa fim de semana, está recebendo, tem feriado, está recebendo, né? Não tem Hum. obras. A dificuldade é porque nem sempre tem obras e nem sempre vai precisar do mesmo profissional, né? Então, você Por contrata. exemplo, é legal isso, porque, por exemplo, carpinteiros, né? Nos primeiros Sim, meses de obra precisa bastante, mas sim. depois de um tempo não mais. Isso. Aí você não precisa dispensar, porque o maior ônus aí, o maior custo é na dispensa desse funcionário, né? Que você É. fez um contrato individual de trabalho, ele é por prazo indeterminado. Quando você dispensa, você tem que pagar aviso prévio, multa de FGTS, enfim, todos os custos aí, muito caro para a empresa. Então você Hum. não precisa dispensá-lo. O que vai? Só suspende o contrato, fica suspenso, né? E quando ele trabalha, se ele trabalha um dia no mês, ele vai Hum. receber um dia só, férias, 13º, INSS, tudo relativo a um dia. Tá? Então, Ah, esse que legal. contrato é muito bom aí para esse tipo de função que não tem ali o serviço diário na construção civil. Então, E eu uso bastante. se ele não tiver trabalhando comigo, porque na minha obra não tem serviço para ele pode atender outra pessoa, trabalhar em outro? Pode. Ele, Ah, inclusive, é interessante que ele tenha, até porque é bom para ele, né, e para a construtora que está contratando ali, o construtor está contratando, e ele só vai pagar quando ele trabalhar. E ele também, inclusive, ele tem que chamar com antecedência, 3 dias de antecedência, porque esse profissional pode se negar aí porque está trabalhando para outro profissional. Então, é bom. entendi. Que legal. Não sabia, é, não. Pois é. E aí tem todas as regras da CLT. O dia que ele estiver, ele vai cumprir horário, né? Vai cumprir a jornada, as regras da sua empresa, vai ter todos os requisitos ali de empregado, né? E a gente É, controla por cartão ponto, então. Se ele veio, sim, né? Nos dias. sim. Tá. Aí é bom ter mais de um. Aqui eu já tenho os clientes que já têm intermitente e eles Ah, têm mais de um. Por exemplo, um pintor, você ter dois, três, porque você pode ter mais de um contrato ali, não vai onerar a mais a sim. empresa. Você só vai pagar quando realmente ele trabalhar. E outra forma aí é o contrato por obra certa, que é o prazo determinado, que Hum, também as construtoras não utilizam muito por falta de conhecimento também. hum, Tem que olhar na convenção coletiva de trabalho. Aqui em Uberaba, por exemplo, tem a convenção coletiva que determina 1 ano. Você pode fazer o contrato com prazo de 1 ano. Se hum. você rescindir esse contrato antes, você tem que pagar 3 dias de trabalho. Mas pensa para Ah, você, que é três não é dias de tanto. trabalho, É. né? Perto aí de um aviso prévio, de multa de FGTS, Ou aí de não ter a pessoa, né, para fazer o é serviço. isso. E aí, se não tiver na convenção coletiva, a CLT, né, Hum. trouxe aí, tem a possibilidade de você fazer esse contrato aí por prazo determinado também. Aí você pode fazer até por 2 anos pela CLT. E se você dispensar ele antes do prazo, você tem que pagar o aviso prévio.
Mas na Tá. convenção coletiva, geralmente tem um acordo. O que é a convenção coletiva? É um acordo feito entre o sindicato dos empregadores e o Hum, sindicato dos empregados. Então, hum, é um acordo feito entre essas duas, os dois sindicatos. Então, ele está aí olhando, né, o lado do empregador e do empregado. Então, essa convenção aí traz muitas vantagens também para o empregador, né? Então, assim, uhum, é obrigatório, a primeira coisa que vocês têm que olhar é a hum. convenção coletiva, perguntar ao seu contador ou entrar no site do Ministério do Trabalho e ver qual é a convenção coletiva. Todo lugar tem, porque o Sindicato da Construção Civil é muito forte. Então, com certeza, você tem aí na sua cidade. Só você procurar qual que é a convenção coletiva que está aí vigente, porque ela fica aí um prazo de 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano. São só 2 anos. Aí você tem que olhar se está vigente, qual que está vigente e qual que é ali os benefícios, né? Porque pode ser bem mais vantajoso do que a regra geral da CLT. Entendi. Então, nessas três formas, vamos repetir, então. Contrato convencional, individual, Isso. O intermitente tá. e E o obra tempo, certa. obra certa, que é tipo um temporário, assim, né? Isso. Aí, sem contar que também tem, no caso, estagiário, né? Tem aprendiz, tem outras modalidades, mas assim, de uma forma geral, que são os mais usados dentro da construção Hum, civil, que eu vejo mais vantajosos aí, no hum, geral, pode contratar qualquer tipo de profissional, esses são os mais usuais aí. Isso nós estamos falando dentro da CLT. Mas, como eu tá. falei, tem como você contratar pela CLT, prestador Uhum, de serviço e hum, terceirizado, né? Então, esses que eu tá. falei é só para vocês verem assim, tanto a quantidade que tem mais de 10 modalidades dentro da CLT, mas que a gente usa mais 3, 4 contratos. Então, se você está usando só um contrato individual, só esse tradicional, olhar aí outras Hum. modalidades, né? Que realmente aí são mais vantajosas, com menos custos. Mas antes de você explicar essas outras, deixa eu só fazer uma pergunta Aham. dentro da CLT. O Uhum. pessoal fala assim, ó, para quem contrata, sai bem caro, porque de encargos trabalhistas ali, sociais, a gente tem 100%, às vezes um pouquinho mais, né? Então, se eu optar pelo intermitente ou pelo obra certa e fica mais barato para mim, isso eu posso até pagar um pouco a mais para o funcionário, ou seja, melhorar a condição para ele. Porque para mim, mesmo assim, ainda vai ficar mais barato e ele vai ficar mais comprometido, satisfeito, sei lá. Sim. E dentro, não só pela contratação, você tem métodos aí de você fazer uma folha de pagamento com menos custos. Por exemplo, uma Hum, das hum, perguntas aí que você ficou para a gente responder aí da questão do salário, né? Que os CLT sim, eles não concordam, né? De receber o mesmo salário. Mas tem isso. como você pagar, por exemplo, que veio com a reforma trabalhista, a opção aí de você pagar por prêmio. O que que é o prêmio? Ah, Não tem aquele pagamento que o pessoal paga aí por fora, né? Ah, vou pagar ali o funcionário por fora. E esse por fora sai muito caro, porque depois, se esse funcionário entra na justiça, entra com ação trabalhista, aí você tem que uhum, pagar todo esse valor que foi pagado por fora da folha de pagamento, com as adicionais, né? Todos os adicionais aí, as verbas trabalhistas. Então, é um risco muito grande. Aí, com a reforma trabalhista, veio a opção aí de você pagar a premiação. É você hum, premiar realmente os funcionários que realmente trabalham mais, né? Que tem aí maior produtividade. Aí eu ensino isso dentro do curso, como você fazer um plano aí de premiação. Então, existem outras estratégicas, por exemplo, olhar aí dentro da sua convenção coletiva. Tudo que for pagamento indenizatório não tem verbas trabalhistas. Por exemplo, aqui, o pagamento de ferramentas, o auxílio ferramentas. Aí hum. você vai pensando, olhando na convenção coletiva, analisando aí com o advogado, fazendo a sua convenção coletiva, qual realmente aí são as verbas trabalhistas indenizatórias. Essas não vão ter aí por que fica mais caro a CLT? Por causa dos tributos, né? Por causa Sim. realmente aí todas as verbas trabalhistas e tributárias. Então não precisa. Principalmente INSS e FGTS, né? Sim.
Então, e essas verbas não tem. O prêmio, pagamento Ah, em prêmio, por exemplo, funcionário recebe R$ 1.500. Aí você vai fazer ah, uma premiação ali de R$ 300, alguma coisa assim, R$ 500. Esse valor não vai incidir 13º, férias, INSS, nada, FGTS, entendi. né? E a questão aí também, que eu dei o exemplo de ferramentas, alimentação, tem que ver o que tem dentro da convenção coletiva, né, que Uhum. eles estabelecem aí, que pode ser verbas indenizatórias. Isso também é uma excelente opção para reduzir custos aí dentro Hum. da folha de pagamento. É realmente aí conhecimento, ter estratégias, dá para reduzir custos e ainda manter dentro da CLT. Que legal. Então, assim, eu vou. Você quer primeiro apresentar as outras opções? Ou eu posso fazer as perguntas já? Pode ser, tem a ver com a CLT, não tem? A maioria? Tem a ver, porque É. eu ia perguntar o seguinte: qual é o risco? Porque o pessoal falou para mim, tanto na caixinha quanto no grupo interno lá do MGO, que a hora que o cara fala que ele não quer CLT, os engenheiros acabam concordando de tê-lo dentro do canteiro informal, só no Uhum. combinado boca a boca. Quais são os riscos que o engenheiro assume a hora que ele deixa isso acontecer? É o principal aí uma ação trabalhista, né? Que aí realmente é você não tendo um contrato, não tendo nada, você vai chegar lá, vai ser reconhecido. Quando a gente não faz um contrato, essa outra forma de contratação que eu vou falar, ele chega lá no juiz, eu trabalhei para a construtora do Marcos e trabalhei por 2 anos e ele não pagou minhas verbas trabalhistas. Enfim, o que ele alegar lá, você que vai ter que provar o contrário. E se você não tem um contrato, não tem uma prova que ele trabalhava com autonomia, realmente aí o juiz vai olhar, né? Qual que é o melhor contrato para ele? Aquele mais caro, o individual de trabalho por prazo indeterminado. Aí você Hum. vai ter que pagar todas as verbas, com multa, com juros, e aí que vem, né, as questões aí de construtoras, realmente aí até a falência por ações judiciais, porque na construção civil tem muito contrato informal, né? Então, e realmente alguns não fazem de medo. Já chegou muitos alunos para mim, eu tinha medo de fazer um contrato e ficar pior, assim, porque eu não Entendi. assinei a carteira e fico com medo de fazer um contrato, mas assim, por falta de informação mesmo. Que é Aí tem. engraçado, parece que a gente não tem muito essa cultura de se prevenir, né? Deixa primeiro o problema chegar para depois ver como é que resolve, né? Aí que sai caro demais, né? O problema é esse. Aí sai muito caro. Além da trabalhista, tem a outra questão aí também que é voltada para o trabalho, que é a fiscalização. O Ministério do Uhum. Trabalho também pode fazer uma fiscalização ali e as multas são altíssimas também. E temos O também, sindicato aqui em Londrina fiscaliza muito, Adriana. né? Bastante. Pois Assim, é. mais do que prefeitura, mais do que CREA, mais do que a própria delegacia do trabalho. Então, e eu tive um cliente que teve uma visita inesperada aí do fiscal recentemente, e eu até contei isso lá dentro para os alunos. Ele tem contrato de terceirização, ou seja, tinha vários funcionários lá sem carteira assinada, contrato de prestador de serviço, e não encontraram nenhuma irregularidade, porque Uhum. estavam todos amarrados, todos os contratos estavam amarrados, tá? Então, não é porque não é CLT que está ilegal. É Ah, ilegal, é você realmente aí ficar sem contrato, né? Porque uhum. aí você está no informal, você não tem nenhum um contrato com ele, é informal. Você está burlando aí a CLT. É o que Então, o juiz vai entender. tá. Então, vamos supor então que não, o CLT não vai rolar. Qual que seria a minha outra opção, então? O professor, prestação de serviço. Isso. Deixa eu só Hum. falar, além da ação trabalhista, o risco, tem Ah. também tributário. Por quê? Quando você não está fazendo nenhum tipo de contrato, porque no contrato autônomo também você paga para você Ah, é recolher o verdade. INSS, tem para você fazer um contrato ali certinho, amarrado, você também vai pagar a contribuição patronal. Quando você não tem nenhum tipo de contrato, você também não está pagando tributos. É uma sonegação fiscal. Além de ser Hum. crime, também ainda tem multas altas. Nossa. Então, é tributário, trabalhista, o problema civil também, porque vocês que são responsáveis aí, o contrato de vocês é um contrato de resultado. Então, você tem que entregar ali a obra
pronta para o cliente. Deu algum problema ali, a garantia, tudo é sua responsabilidade. Se você não tem um contrato com esse funcionário, né, com esse prestador de serviço, como que você vai cobrar? Então, são esses três riscos aí: civil, trabalhista e tributário. Sem contar se o cara se machuca, sofre um acidente ali dentro da obra, né? Aí sim, aí é um prejuízo, né? A gente não tem nem como mensurar, porque se você acontece um acidente, você não tem nenhum contrato, realmente aí pode ter uma ação de indenização, né? Danos morais, danos materiais, estéticos. Se ele não pagar o INSS, você que vai pagar aí todos os custos, pode sair realmente muito caro para a empresa. Não pode ficar sem contrato, gente, não tem como mesmo. É muito É, arriscado. até porque a gente não está falando de uma pessoa, né? Uma obra não funciona com 5, 10, né? Geralmente a gente tem muita gente envolvida. Então, o cara não vai ter lá o informal só um, né? Normalmente isso são várias pessoas. Então, ele está correndo um risco multiplicado pelo número de pessoas que ele deixa Sim, ali com informal, né? certeza. Com certeza. E quando um entra com a ação trabalhista, os outros também acabam entrando, né? Se ganhar, é complicado. Então, a outra forma aí que teríamos de contratação, além da CLT, seria Hum, prestador de serviço, hum, diferente do CLT, que ele tem ali a subordinação jurídica, ele tem que ter um contrato ali. Se você contratou o João na hum, CLT, ele não pode hum. mandar o José. Então, ele tem a pessoalidade, só pode ele trabalhar, né? Tá. Agora, na questão, quando você contrata o prestador de serviço, ele tem autonomia. Ao Hum, contrário do CLT, que você vai determinar o horário, ele vai ter liberdade, autonomia para realmente você pode cobrar dele resultado. O que seria resultado? Prazo, qualidade. Você fazer um uhum, contrato de prestação de serviço, aí não vai ser pela CLT, vai ser o Código Civil, e você vai tá. cobrar dele aí realmente o resultado. Combinar no contrato qual que é o prazo de entrega do serviço, estipulando multa, né, por atraso, a qualidade, se ele não fez o serviço bem feito, aí a estipulação de multa também. Então, Tá. esse contrato, dá para contratar todos os funcionários assim? Não dá. Até teve pergunta na minha caixinha também. Aí eu posso Uhum, contratar todos os funcionários como MEI? hum, Você tem que pensar assim, ele vai conseguir trabalhar com autonomia? Porque é isso que realmente ele precisa. E nem todos vão conseguir. Por exemplo, um servente. Ele é. precisa ali Tá do ali o tempo pedreiro de inteiro, morar. né? Hã? Tem alguns profissionais que a gente precisa que esteja na obra o tempo inteiro. Então, aí esse profissional que realmente você precisa o tempo todo ali, não tem como você contratar para ele realmente ali não vai ter autonomia. E dentro da CLT, dentro das leis trabalhistas, o que vai vigorar aí é o princípio da realidade, né? Hum, Então, não adianta você fazer um contrato e na realidade você tratar ele como um empregado, que ele entendi. vai conseguir aí desconfigurar essa relação e reconhecer um vínculo trabalhista. Então, é Tá. importante. Pode falar. Mas o prestador de serviços, eu tenho que ser eu, PJ, porque eu tenho a minha empresa de construção, e ele, pessoa física. Não. Ah, Não pode ser assim. Não tem regra. ah, É muito comum essa pergunta sua boa. Não tem regra assim. As pessoas, eu tenho que contratar, ele tem que fazer MEI, ele tem que abrir uma empresa, eu tenho que ser PJ. Não tem. Você pode ser ah. uma pessoa física contratando uma pessoa física, uma pessoa física contratando uma jurídica, uma pessoa jurídica Ah, contratando uma pessoa física. O que que tem bom. que ver aí é questão de realmente de custos. Quando você Hum, contrata uma pessoa jurídica, o MEI, outra pessoa jurídica, aí tem menos custos tributários, tá? tá. Mas realmente aí não tem nenhuma vedação para contratar uma pessoa física. Ah, Ah, que acabamos legal. de responder aqui. É, Quem fez a da pergunta AKL. aqui, a KL. As meninas foram Pode minhas sim, alunas viu? na graduação e elas estão trabalhando agora, abriram uma empresa para prestar serviços de construção, né? Tá. E muita gente pergunta do MEI, né? Se eu precisar de um pedreiro para ficar 6 meses, 8 meses na minha obra, pode ser MEI? Porque eu achava que tinha que ser curtos períodos. A prestação de serviço, que é esse contrato que eu estou falando, ele pode ser até o prazo de 4 anos.
máximo aí Ah, tá. 4 anos, tá? Então, você fazendo dentro desse prazo não tem problema. Ele trabalhando com autonomia e respeitando esse prazo, pode sim. Tá. É, algumas obras aqui, agora é uma coisa que nem era da caixinha, mas eu lembrei, né? Tem algumas obras aqui que fazem o seguinte: contrata o prestador de serviço, mas fala para ele que ele tem que trazer ferramenta, EPI dele, tudo mais. Pode? Pode, isso pode ser combinado, porque o prestador de serviço ele vai ter autonomia. Igual, por Hum. exemplo, você me contratar e eu sou um profissional liberal, vou fazer um contrato, vou trabalhar com autonomia. A gente pode combinar aí, né, a forma de pagamento, eu tenho que viajar para sua cidade, você que vai, não, eu que vou fornecer os custos, quem vai pagar? Então, a mesma coisa aí do profissional, se ele vai fornecer as ferramentas aí, a questão de segurança do trabalho aí é mais importante. Então, se sempre pergunta a outra forma que eu vou falar, terceirização, eu posso fornecer para um terceirizado o EPI? Pode sim, porque a segurança dele é mais importante do que as questões aí trabalhistas. Então, pode ser convencionado sim entre as partes. Tá, o Adriana, com relação ainda ao prestador de serviço, não tem que o quanto ele vai ganhar, o valor que eu vou combinar, não importa se vai no final do mês ali ser maior ou menor do que o salário que ele ganharia CLT. Não, não tem. Tá. Realmente aí ele tem autonomia, né? Porque, por exemplo, o engenheiro, se for CLT, ele tem aí o piso, né? Aí dentro no Uhum. prestador de serviço ele pode combinar o salário. Tá, Salário não é salário, é remuneração. Diferente, né? Se falar salário, é realmente aí CLT. tá. E então a terceira categoria agora seria os terceirizados. Terceirizado. É. Hum, Adriana, eu não quero funcionário. Quero abrir minha hum, construtora e não quero ter burocracia, a questão de custos aí com admissão, demissão. Você pode, é muito comum dentro da construção civil, que é a terceirização. Você contratar aí um empreiteiro e ele que vai fornecer a mão de obra, né? Ele vai fornecer uhum, os funcionários aí para a hum, sua construtora. tá. Temos a empreitada e a subempreitada. Hum, Empreitada, a empreitada, você vai fazer o contrato de empreitada quando você for o dono da obra. Por exemplo, você está construindo aí para vender esse imóvel. Então, você, construtor, é o dono da obra, você vai fazer um contrato de empreitada com a empreiteira aí que você contratou. Se tá, você foi contratado pelo cliente, você vai. Aí, quem é o dono da obra é o cliente. Você vai fazer um contrato de subempreitada. Essa tá. empreitada ou subempreitada, ela pode ser total ou parcial. Você pode empreitar, subempreitar a obra toda ou só Uhum, parte dela, né? Ou tá. serviços aí especializados. Aí é uma empresa, né, que tem aí os funcionários e eles vão trabalhar na sua empresa. A questão aí é realmente para tomar cuidado. Teve perguntas também hoje na caixinha. Eu abri uma caixinha também para a gente falar desse assunto. Aí o pessoal, como que eu faço? Eu tenho que preocupar com os funcionários desse empregador, dessa empreiteira? Tem sim, Ah, porque se ah, tiver, por exemplo, ele não pagar esses funcionários e tiver uma hum, ação trabalhista, pode chegar até você. A gente fala que é hum, responsabilidade aí subsidiária, né? hum, Primeiro vai demandar contra ele, se ele não pagar, vai acabar chegando até você. Então, o que tem que fazer? Um dos hum, passos lá que eu falo dentro do consultora blindada é você criar as regras e fiscalizar. Então, você fez um contrato com esse empreiteiro, você vai fiscalizar. Todo mês, por exemplo, coloca no contrato que é obrigação dele fornecer ali, fazer a prestação de contas e fornecer os recibos de pagamento de toda a equipe, a do mês quitação. anterior para eu poder Isso. pagar agora. Entendi. Isso. É você realmente fiscalizando aí esses pagamentos, né, para não ter aí nenhum problema com a ação trabalhista e não tratar esse funcionário, que ele é funcionário da empreiteira. Ah, Até um aluno me chamou uns minutos, um pouco antes da live, contando que ele era estagiário numa empresa ah, e o funcionário entrou contra ele, porque ele que pagava, ele fazia os pagamentos, mas ele não tinha um contrato de estágio. Nem ah, pode, viu, gente?
Não pode contratar estagiário sem contrato de estágio. Já é um problema aí que já vai se for com ação trabalhista, já ganha e na certa. Então, não tinha um contrato de estágio para ele confirmar que ele era só o estagiário. E ele que fazia pagamento, ele acabou tendo que fazer um acordo com esse funcionário, até postei na minha caixinha lá. Ele teve que fazer um acordo e pagar esse funcionário. Então, você contratou um terceirizado, você não vai tratar diretamente com os funcionários dele. Teve qualquer problema, você vai falar com com o contratado ali, com a empresa, tá? Com a pessoa jurídica. A não ser questões dos serviços, ali dentro da obra, orientar serviço e tal, isso tudo bem, né? Só questões de pagamento e tal, que aí é direto de ordens, né? Realmente ali direcionar o serviço, mas geralmente eles deixam alguém lá, né? Para direcionar esse serviço, passar algum recado e tudo, mas não trate ele como seu funcionário. Realmente, se ele não está trabalhando certo, não está adequado, você vai chegar aí para a empresa e falar, ó, eu não quero esse funcionário aqui na minha empresa, e ele que vai resolver, ele que vai demitir, vai substituir. Trocar, jamais falar com esse funcionário. Então, para mim, engenheira, que estou contratando essa empresa terceirizada, eu não preciso me preocupar se lá dentro da empresa dele todo mundo é CLT, porque pode ser também um prestador de serviço e tal. O que importa são esses recibos, esses impostos pagos. Isso, tudo, né? Se ele apresentar para você que ele está recolhendo tudo, não tem problema. Você tem que realmente verificar aí se ele está pagando, né? Todas as verbas aí trabalhistas, se for CLT, aí os impostos, né? No caso, os tributos aí da contratação prestador de serviço. Porque comigo já aconteceu o seguinte, eu contratei a empreiteira, a empresa terceirizada, só que ele colocava dentro da minha obra pessoas que estavam na informalidade. Não eram, na verdade, não tinham um vínculo assim, né, formalizado com ele. Aí você estava correndo risco junto com ele. Porque, né, se tivesse alguma ação trabalhista, se tem um acidente em obra, né, se tem qualquer outro problema ali, você vai ser responsável também. Inclusive, teve um caso famoso aí da MRV, né, uma das maiores construtoras aí do Brasil, que foi condenada a pagar aí coisa assim acho que mais de 100 milhões, uma coisa assim. Porque ela contratou uma empreiteira e a empreiteira fornecia o alojamento, mas estava tratando eles ali com condições análogas de escravo. Puxa. E a empreiteira, a construtora foi condenada. Então, realmente aí vai chegar até você, o tributário. Se alguém não pagar tributos, vai chegar até você, porque né, não tem jeito. E a questão trabalhista também. Primeiro vai demandar contra ele. Ou, a depender do juiz, já chama ali direto na ação também. Todo mundo junto, né? Tem que fazer a fiscalização mesmo desse pagamento, dessas verbas trabalhistas, já condicionar. Eu já faço isso nos meus contratos. Ele só vai receber a próxima medição se apresentar os recibos aí de quitação da equipe. Amarrar esses contratos mesmo. Isso daí até, por um lado, também é bom para nós, porque evita do cara ficar toda hora trazendo alguém diferente. Tendência para a gente em obra é melhor que, vamos supor, se ele começa com José, Joaquim e Pedro, seria bom para mim que fosse sempre José, Joaquim e Pedro, porque daí se enturma, fica familiarizado com os procedimentos da empresa e tudo mais. Não gosto que fica trocando toda hora de pessoa. Mas eu não posso impedir, né? Não tem jeito, assim, de você... você pode falar que não tá gostando, né? Que realmente ali, se o funcionário, se não tiver saído da empresa, não, eu preferia que aquele funcionário estivesse aqui, né? Agora, se ele tiver dispensado, se o funcionário tiver saído, mas caso contrário, você pode sim falar com ele, porque isso tudo é no contrato, né? E... Então, na verdade, a gente tem que já criar um plano, né? Tipo, quais são aqueles que me interessa contratar na CLT? Talvez aqueles que têm mais serviço durante a obra inteira. Aí, aquilo que é mais pontual, tipo pintura, que é só alguns meses. Então, esse daí eu vou terceirizar.
uma Uhum. pessoa para fazer o telhado, que é um tipo de carpinteiro bem específico, não é o mesmo carpinteiro das estruturas. Ah, esse Sim. aí eu vou prestação de serviço, porque é só o cara e tal. Uhum. Então, seria É bom a realmente gente planejar isso, né? perfeito. É bem isso mesmo que eu ensino os alunos, fazer esse planejamento de contratos, né? Porque tem, eu até esqueci de falar aí, você falando, eu me lembrei. Tem um contrato de experiência, que também Hum, é pouco utilizado, quando hum, utilizado da forma errada. Também vou falar aqui do contrato do contador. Não é culpa do contador, mas o contador manda o contrato para os empregadores e aí já tem opção ali, por exemplo, 45 dias, o hum, prazo ali, vai prorrogar por mais 45. E às vezes o empregador já assina aquele canhoto ali que vai ser prorrogado imediato. E ele não faz o que o contrato de experiência, o objetivo dele é você experimentar esse funcionário. Então, o máximo que você pode fazer é 90 dias, mas você pode fazer 30 dias ou menos ou mais. Então, é realmente uma opção aí para você ir testando se esse funcionário vai realmente adaptar na sua empresa, como ele trabalha. Se ele trabalhar só aqueles dias ali, você dispensar, você não vai ter que pagar aviso prévio, não tem que pagar a multa aí de FGTS. É uma excelente forma também de testar esse funcionário. E, igual você falou, fazer um planejamento. O que que eu preciso? A primeira coisa, na hora que você for contratar, é realmente pensar o que que você precisa desse profissional, qual o tipo de serviço, se ele consegue trabalhar com autonomia, se você tem uhum, interesse em ficar com ele, de repente contrata com um prestador de serviço, depois já vê se ele quer CLT, nem sempre, né? Como uhum, você disse, eles querem. Mas uhum, realmente aí pensar para fazer um planejamento de contratos, porque existem muitas modalidades. Tem que sim, saber qual que é a melhor para o seu caso mesmo. legal. Conhecer. E as coisas que a convenção coletiva diz que eu tenho que fazer. Por exemplo, oferecer o café da manhã, que mais? Dar um percentual a mais para quem trabalha lá no controle do guincho de carga ou do balancinho de fachada. A convenção aqui de Londrina fala isso. Quem Uhum, trabalha na betoneira tem direito a 5% a mais, alguma coisa assim. Mas uhum. basicamente, assim, o uniforme, o café da manhã, eu também tenho que dar para os terceirizados e prestadores de serviço? Não, é só o CLT mesmo, só os funcionários. A convenção coletiva é dentro do CLT. Aí as regras só para os funcionários mesmo da CLT. Ah, legal. Tá. O Iras, ele está perguntando, acho que ficou ainda uma dúvida, a empreitada e a subempreitada. Tá. Ó, se você. William, O Iras. Wiras, se você é o dono da obra, você está construindo para vender, né? Está fazendo um imóvel ali para vender. Então, você é o dono da obra. Se você for contratar outra construtora para ela prestar serviços ali para você, você é o dono da obra. Então, é um contrato de empreitada. Tá. Agora, caso o cliente te contrata, eu, Adriana, te contrato para você fazer minha casa, minha. Então, eu sou a dona da obra. Então, eu vou Uhum. fazer um contrato de empreitada, porque todo contrato da construção é empreitada, todo. Então, toda construtora é empreiteira, sim, porque a Uhum. legislação deu esse nome. Vou até explicar para vocês por que esse nome. Então, Hum. se você, eu contrato você, Willis, e você vai passar para outra empreiteira, ou parcial ou total, você já vai fazer um contrato de subempreitada. Subempreitada. Isso. Entendi. Legal, legal. Aí a questão É, aí, só ah, para explicar aqui por que, que tem esse nome de empreitada. Porque hum, não é uma prestação de serviço aí tradicional. Se hum. você me contrata como advogada, eu tenho aí obrigação de meio. O que é isso? Eu tenho que fornecer a minha técnica, fazer de tudo ali, os meios que eu tenho para realmente te atender. Numa ação trabalhista, eu não vou te dar o resultado, eu não posso garantir para você, ó, vou realmente a gente vai ganhar a ação trabalhista. Não posso. Tá. Aham. Diferente da empreitada. A empreitada é um contrato de resultado. Então, você não Ah, contrata a prestação de serviço dele. Você não está contratando a pintura, você está contratando a casa pintada. É uma ah, que legal. obrigação
de resultado. Você tem que entregar a obra pronta. Por isso que a responsabilidade é muito grande. Tem a garantia, a responsabilidade civil, porque é realmente ali é um contrato de resultado. Então, se você entregou diferente do que foi contratado, o cliente pode se negar a receber. É realmente, então todo contrato de construção é empreitada. Seja Legal. empreitada. Aí um dia a gente tem que fazer só de empreitada, porque aí Tá, vai ser empreitada mista, empreitada de lavor, empreitada de administração, mas existem aí, todo contrato de construção é empreitada. tá. E aí o seguinte, essas opções, né? Eu acho que os engenheiros, bom, agora a gente tem aí o seu curso, né? Consultora blindada, mas é a primeira vez que eu vejo algo É o desse jeito. primeiro, viu? É o Então, primeiro e único que tem aí voltado para os construtores mesmo, com a linguagem aí bem objetiva, porque tem curso para advogados, né? Mas uhum. realmente lá é para os construtores mesmo. Então, o certo seria, quando a gente vai, né, começar uma obra, a gente pegar pelo menos uma consultoria com um advogado para entender qual seria a melhor opção ali de contratação, tanto do ponto de vista do correr risco, quanto do ponto de vista financeiro, né? Sim, às vezes você pensa que está fazendo economia, sabe aquelas economias assim que barato sai caro? É bem Aham. realmente fazer um contrato sem ter conhecimento, sem saber quais as estratégias, as modalidades, né? Realmente aí pensar, toda vez que a gente vai pensar num contrato, a gente pensa como blindar, né? Meu curso é Uhum. construtora blindada, como blindar na civil, trabalhista e tributário. Então, a gente já pensa em todas as estratégias dentro do contrato. E se você não tem conhecimento, você vai pegar um modelo aí da internet, que eu já vi várias pessoas que já chegaram até mim para revisar contratos, que, ó, já peguei contrato de prestação de serviço que tinha regras da CLT. Imagina Nossa, que bom que é isso para o advogado da outra parte. Seu contrato já vai contra você, ele já faz prova contra você, não precisava do advogado fazer nada, tá? Então, assim, nossa. eu já peguei contratos absurdos mesmo. E ainda mais na construção civil, porque a construção civil é muito específica. Eu atuo só para construtoras dentro da construção civil, tanto que meu nicho é fechado ali, porque realmente ali é muita legislação, a especificidade da construção civil é muito grande. Eu queria fazer só um comentário aqui do Iris, que ele falou um negócio aqui, acho que vai ficar uma Hum, dúvida. hum. E na hora que eu falei meio e fim, ele falou assim: ah, é o serviço de meio e fim. Não é isso, viu, Iris? É porque, assim, antes da reforma trabalhista, a gente não podia fazer um contrato aí de terceirização da atividade fim, só da atividade Hum, meio. O que é isso? hum, Atividade fim. Construtora, o que ela faz? Qual que é a finalidade dela? Construir. Então, a uhum, atividade fim da construtora é construir. O que seria uma atividade MEI da construtora? Por exemplo, serviço de limpeza, a contabilidade, assessoria jurídica. Então, antes da reforma trabalhista, a gente só podia contratar atividade meio. Agora não tem isso, viu? O Willis disse que entendeu. Agora você pode contratar atividade fim. Então, o que eu tá. estou falando, a empreitada é o resultado e é um contrato de resultado, não tem a ver com atividade fim, não. Você pode contratar sim. Atividade fim da construtora é construir. E hoje é permitido aí pela legislação. Tá. Ó, o Joseval, ele fez uma pergunta bem importante, bem interessante, que ele fala assim, ó: o cliente me contrata para fazer um projeto, mas ele contrata o empreiteiro para construir. Qual a Sim. responsabilidade de cada um? É. Mas assim, ele não, quem faz o projeto não assume responsabilidade sobre a construção em si, só Não. sobre o projeto estar seguindo normas. Sim, o projeto está seguindo normas e assim, se teve um acidente, por exemplo, aí se for a perícia constatar que foi um erro de projeto, aí Aí sim sim. você, né, vai ser responsabilizado. Mas fora isso, quem fez o projeto não tem nada a ver com a execução, a não ser que tenha a RT de execução também, tem um contrato aí de prestação de serviço, né, de execução, mas é só o projeto mesmo. Beleza. Agora o Rodrigo, ele faz assim, ó. No exemplo que eu dei, onde eu falei que o empreiteiro, né, empresa terceirizada ali,
veio para minha obra e trouxe funcionários informais, ilegais, será que eu posso pôr no contrato proibindo ele de fazer isso, ou pelo menos colocando alguma multa? Se você trouxer um funcionário informal, tem uma penalidade. Sim, com certeza. Você pode deixar isso claro, porque a legislação aí impõe a responsabilidade sua subsidiária. Então, se acontecer alguma ação trabalhista, você vai ser responsabilizado. Se tiver uma fiscalização na sua empresa e você não tem nenhum contrato com esse terceirizado, confirmando aí que ele trabalha para essa empreiteira, realmente quem vai ter aí o problema é você. Vai ter quem vai pagar a multa é você, quem vai ter problema. Então, realmente colocar a multa, desfazer o contrato, que é rescisão contratual, aí no caso de ter, e não aceitar mesmo. Entendi. Aí, ó, deixa eu ver aqui. A Karine, ela descreveu uma situação aqui onde ela falava assim: uma empresa de alimentação fornecia almoço para a construtora e ficou devendo um monte de funcionários. E nesse caso, até o cliente teve que comprovar pagamento. E aí, não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas ela quis dizer assim: eles pediam às vezes para almoçar na obra e daí fornecia ali aquele almoço. Aí depois fica como se não tivesse incluído aquela pessoa porque o fornecer almoço é só para CLT, né? E nem É sempre, né? CLT. É CLT e, assim, algumas convenções coletivas têm essa obrigação, né? Não Ah, é... Dentro da CLT não tem essa obrigação, você não tem que fornecer alimento. Mas quando a gente fala de CLT, das obrigações trabalhistas, o acordo está hum, acima da legislação. Então, a convenção coletiva, ela está acima da legislação. Então, quem vem primeiro é a convenção coletiva, depois que vem Constituição Federal, CLT, para vocês ah, verem a importância de uma convenção coletiva dentro aí da CLT, né? Realmente quem vai determinar o que você tem que cumprir aí é a convenção coletiva. Então, no caso que ela está falando aí, eles forneciam alimentação e, tipo, deu um golpe aí nos funcionários, saiu sem fornecer, os funcionários ficaram sem. É isso? Não eu, entendi. eu acho que eu Parece que é entendi que isso, foi né? isso. Aí alguém deve ter reclamado e aí teve que pagar, Não, né, essa é, alimentação. É porque a obrigação é do empregador. Aí depende, se você tem uma cantina, você vai fornecer o alimento ou marmita, aí vai depender aí a forma que você vai fornecer. Mas se é sua obrigação e você contrata uma empresa e ela não forneceu ali, qualquer problema Hum. que vai ter é você, porque você que era o responsável. Realmente aí vai sobrar para você. É o que eu falo, não adianta, você tem que fiscalizar. Não é só fazer um contrato como eu falei da terceirização, aí você vai pensar que beleza, agora para frente eu não quero ter mais nenhum funcionário, vou só contratar terceirizado. Mas aí você não vai ter que admitir funcionário, demitir, mas tem que fiscalizar esse empreiteiro, realmente cobrar ali mensalmente, para não ter aí um prejuízo, levar um susto aí com a ação judicial, uma questão aí tributária. Legal. O engenheiro Ednilson, uma pergunta interessante também. Ele fala assim, ó, quando a pessoa contratada, pode ser CLT ou prestador de serviço, falta muito na obra. Isso, além da questão financeira, prejudica o prazo, né? Porque Sim. desfalca a equipe ali. Como fazer para eu dispensar o CLT sem me prejudicar tanto? E Ó, depois, tem se for o prestador. entrar para o meu curso, porque eu ensino vocês a realmente se blindarem disso. Por quê? O que acontece? Você não. Um dos passos é documentar tudo, criar Ah, regras, fiscalizar, realmente ali documentar tudo. Fazer um regimento interno com as regras da sua empresa, as regras da CLT, um contrato. Se esse funcionário é CLT, ele faltou e não apresentou atestado, você vai dar uma advertência, uma suspensão, e você vai criando um histórico dele. Se você despedir ele por justa causa, você não vai pagar nada e ainda não tá, corre risco de uma ação trabalhista ele depois pedindo a reversão. Porque você está entendi. fazendo um histórico ali que ele está descumprindo as regras. Mas para Tá, isso você tem que ter um contrato, realmente aí ter as regras da sua empresa. Então, tá. é importante demais essas
regras e o contrato. E se Mesmo você, sendo CLT, ter o contrato? mesmo sendo CLT, porque quando você só assina a carteira, você está protegendo o funcionário, mas não está protegendo você. Então, assim, é Ah, você determinar as regras da sua empresa, se ele vai fazer horas extras, se ele não vai, como que é a forma, se tem desconto, por exemplo, ele estragou alguma ferramenta, alguma coisa. Sempre aparece alguém na caixinha desesperado. O funcionário sumiu isso, era responsável. Mas tem regras na sua empresa? Eu pergunto, não tem. Tem um contrato? Não tem. Não tem jeito. Então, assim, é realmente fazer regras. E se for um prestador de serviço, como ele perguntou, ó, minha aluna aí, ó, verdade, estou fazendo tudo na empresa, no curso tem tudo. ah, O que legal. pessoal lá, daqui a pouco esse pessoal tá dando aula aí, viu, gente? De jurídica aí para vocês. Pessoal, a esposa dele, a esposa, o marido dela, a esposa dele, o marido dela é construtor e ela tá fazendo o curso, a Juliana. Então, realmente, você aprender a criar regras na sua empresa. Se é um prestador de serviço, você tem um contrato. E ele tem um prazo determinado. Se ele tem que entregar em 3 dias, ele entregou em 4, ele está descumprindo o contrato. Então, você vai mandar uma mensagem para ele, um e-mail, ó, conforme combinado, tem o seu prazo de entrega sob pena de multa. Mandar uma foto lá do contrato com a multa, realmente para Entendi. cobrar esse prazo. Aí, se você não tem documentado nada, não tem jeito de você cobrar do prestador de serviço. O que Uhum. acontece muito? O empreiteiro às vezes abandona. Eu fiz um podcast com o Hum, Léo engenheiro, aí ele hum. contando que ele contratou um empreiteiro. Aí o empreiteiro trabalhou uma semana e pediu para ele adiantar a medição, porque estava com dificuldade, tinha que pagar os funcionários, aquelas, né, histórias. Que estava com muita dificuldade em casa e tal, que tinha que pagar toda a equipe, e se ele podia ajudar e tal. E contou a vida dele, o Léo ficou com dó e adiantou. Adivinha, isso foi na sexta. O que aconteceu? Na segunda ele não apareceu e não pagou nenhum funcionário. O Léo teve que Nossa, pagar. O Léo adiantou R$ 35.000. Ele conta isso no nossa. podcast. Quem procurar lá o podcast meu, Segurança Jurídica e Incorporação Imobiliária, que tá o nome do podcast. Aí ele pagou, esse funcionário, esse empreiteiro, teve que pagar depois os funcionários, né? Contratar outro empreiteiro, ou seja, pagou 2 vezes. Quem paga mal, paga 2 vezes. E Pois é. não dá para confiar, não ter um contrato, aí não fazer pagamento adiantado, realmente É. conferir. Eu falo isso sempre para os alunos: confere se foi entregue o serviço conforme foi contratado, para você não ter aí prejuízo. Olha, a gente precisa conversar muito sobre isso para todo mundo ir se acostumando, porque Sim. eu sinto assim que, não sei, parece que culturalmente, às vezes a gente assina contrato sem nem ler, né? É, Tipo, a gente assina um contrato, mas não confia que vai ser cobrado aqueles itens do contrato. A gente sim, acha, tipo, é só, né, para cumprir a burocracia, mas ninguém vai me cobrar. E vai sim, se eu com estou certeza. fazendo aquele contrato é porque eu acho importante aqueles itens, né? Então, Sim. acho que é toda uma mudança de mentalidade que a gente tem que trazer. Com certeza. E assim, eu comecei a falar para construção civil, comecei a realmente fazer live, divulgar e vi essa dificuldade. E não adianta você falar, por que o engenheiro tem que aprender aí jurídico? Mas assim, quem vai fazer gestão da sua empresa, do seu negócio, é você. A não É. ser que você seja um contratado funcionário ali, você não tem nenhuma responsabilidade, mas se você quer ter seu negócio, você quer ter suas obras, você tem que entender o mínimo. Eu não vou Sim. formar ninguém advogado lá, não vai ter Sim. juridiquês, nada. Só É para não fazer bem besteira. objetivo. É, isso mesmo, só para não fazer besteira, para vocês não assinarem um contrato que não tem conhecimento, é o básico que eu ensino. O que você precisa para contratar um funcionário? Quais as formas de contratação? Abro um contrato, lá tem as aulas mão na massa. Explico ali para vocês, para realmente, na hora que você for contratar ou fazer um contrato com o cliente, os meus alunos falam que os clientes valorizaram mais o serviço quando vê um contrato bem feito. E realmente, passa Sim, mais passa segurança, confiança, né? passa É. confiança. A empresa tem um regimento interno, tem um código de ética e conduta, coloca lá no site, né? Realmente aí vai valorizar. Quando você apresenta uma proposta para o cliente impactante, você faz um bom contrato,
você vai passar maior credibilidade. Você vai passar para sua equipe também, porque a gente faz um contrato esperando que não use. É igual seguro, Sim, você faz para é. não usar. Mas se for necessário, né, você tem aquele contrato ali para te proteger. As regras Uhum. da sua empresa é do mesmo jeito. Teve uma cliente, um cliente meu aqui, eu comecei a prestar assessoria para ele e estava assim, uma bagunça a empresa dele. Ele foi contratando CLT, vários funcionários e não estava dando conta de administrar, estava sem assim, regras, sem bagunça mesmo. A primeira vez que a gente aplicou suspensão no funcionário, ele era assim, já tinha dado muito problema, estava usando droga. A gente aplicou uma suspensão, ele voltou e foi um dos melhores funcionários da empresa. Nem precisou dispensar. Então, assim, se não tem regras, quando tem, as pessoas vão ter a tendência é cumprir para realmente, porque eles sabem das consequências. Agora, se não tem, aí vira Uhum. bagunça. Porque a gente pensa assim, eu não quero penalizar um funcionário, não quero penalizar o meu cliente. Mas o cliente sabendo que ele tem que te pagar no prazo X, não, a obra vai ser suspensa, não vai ter multa, vai ter juros, vai ter isso, o cliente vai se esforçar para pagar. Eu sei porque os meus clientes são assim. E aí eu Combinado não sai cobro. caro, né? O combinado não sai caro. E eu cobro? Não cobro, mas eu, pelo menos, está no meu contrato. Raramente alguém atrasa. Se atrasa, me avisa. Adriana, não vou depositar sexta, vou transferir na segunda, terça-feira, mas me avisa, né? Eu nunca cobrei uma multa, mas pelo menos está lá aquela regra. Sim, sim. Se Se eu precisar, se precisar, for um caso sério mesmo, né? sim, e aí a pessoa, a outra parte, quando você assina um contrato, você já fica preocupado de realmente cumprir as regras daquele contrato, porque você não quer ser penalizado. Sim. Adriana, eu e você, eu acho que somos a dupla dinâmica, porque olha só, com o seu curso, o engenheiro vai aprender a se proteger de todos esses danos, né, por uma atitude mal feita ali, na Sim, contratação, não só da mão de obra, mas com o cliente também, né? sim, com certeza. Agora, como que ele cobra prazo de alguém se ele não conseguiu, se ele não montou um cronograma, um planejamento de prazo Sim, da obra, né? Se ele não fez os custos para ele entender quanto que ele pode pagar para esse terceirizado, para essa prestadora de serviço e tudo mais. sim. Então, junta o meu com o seu, pronto, Aí é o sucesso garantido. profissional só de sucesso. É isso Certeza. aí. Construtora blindada que sabe fazer um bom orçamento, porque também, né, eu ensino lá a parte jurídica. Quais são os custos? Que o pessoal esquece de incluir os custos Uhum, tributários, né? Eu explico ali uhum. qual contrato você vai fazer para o cliente. Esse contrato vai ter quais impactos aí tributários. E se você não souber fazer um bom orçamento, né? Então, realmente aí vai ficar no prejuízo. Tem que estar É. amarrado, né? O orçamento e o jurídico aí, eu acho que são os mais importantes de uma construtora. Fez o orçamento errado, assinou um contrato de direitada? O que eu falei para vocês? É um contrato de resultado. Pois Agora, é. na pandemia, quantas construtoras fecharam porque assinaram um contrato de empreitada total, não Uhum. souberam ali fazer orçamento ou fizeram certo, mas aí veio o reajuste de preços aí, né? Jamais Sim. aconteceu um reajuste de preço tão grande, igual aconteceu na pandemia, e está acontecendo ainda, né? Mas se tivesse alguma coisa prevista, não tinha perdido tanto, né? Meus clientes não perderam. Por quê? Porque no contrato já tinha que, caso acontecesse, né, um episódio desse, teria aí o reajuste de preço. Então, não ter um bom contrato e assim, é que quando você assina um contrato, o contrato faz lei entre as partes. Você depende da outra pessoa para aceitar ou vai Uhum. para o judiciário e fica anos brigando. Então, assim, Entendi. muitas construtoras. Teve gente me procurando que estava vendendo bens, vendendo carro, vendendo casa. A cliente me contou que ela estava trabalhando, fazendo reformas, pequenas reformas, ou seja, trabalhando para essa obra, para entregar essa Uhum. obra, fazendo Uhum. pequenos serviços lá para pagar essa obra. Imagina, você ter que vender seus bens, pegar o serviço aí para trabalhar para outra pessoa, para construir a casa de outra pessoa por causa de um contrato mal feito, que não tinha Pois é. possibilidade de reajuste. E É aí eu muito sério lembrei o de um, contrato. sim, eu lembrei de uma coisa agora para a gente finalizar. É, muita gente trabalha no contrato de administração, né? Então, esses prestadores de serviço ou mesmo as empresas terceirizadas
são contratadas no nome do cliente, dono da obra. Isso está correto? Depende do seu contrato aí com o cliente. Se você fez um contrato com ele, por exemplo, contrato de administração, empreitada por administração, você só vai administrar a obra ali, os custos, né? Fazer administrar o pessoal, a equipe que trabalha, o material, aí tudo feito em nome do cliente. Mas isso pode ser combinado. Por exemplo, eu vou assinar a carteira em nome do cliente. Isso tudo pode ser combinado entre as partes. Tá, legal. Então, eu acho que a gente conseguiu abrir um pouco a mente, né, para as pessoas entenderem, porque eu penso assim, pode, né? Desde que você saiba onde você está pisando, desde Sim. que você tenha consciência das consequências, como que aquilo pode te prejudicar. Tem gente que prefere correr o risco, porque aposta que a coisa ruim só acontece no vizinho, né? Sim. Mas tudo bem, se essa é uma opção, desde que ele saiba o que está acontecendo para depois não reclamar, né? Perfeito, é bem isso que eu falo, porque quando você corre o risco, mas ciente do que você está correndo, que você sabe as consequências, não, então eu vou guardar um dinheiro aqui, porque se eu tiver uma fiscal aqui do trabalho, se tiver uma ação trabalhista, eu estou me resguardando. Ou não vou cumprir essa trabalhista aqui, mas vou cumprir a tributária, porque eu tenho mais receio que isso aqui. Enfim, você tem que saber fazer até gestão de riscos. Porque Exato. tem como a gente falar que vai ficar 100% de acordo com a legislação? É difícil. A gente sabe que a legislação é complexa, a trabalhista, a tributária, mas quanto mais você souber realmente aí se resguardar, né? Para correr risco, você tem que saber até correr risco, qual o risco, fazer a gestão desses riscos. Exatamente. É assim no mercado financeiro, no mercado Em imobiliário tudo. de compra e venda, a gente sempre, né? Às vezes, eu vou apostar aqui, o risco de perder é grande, mas eu tô consciente, eu vou lá. Agora, Sim. precisa se profissionalizar mais, né? Eu acho que a gente, às vezes, na construção civil, é uma crítica pessoal minha à classe, né, dos engenheiros, assim. A gente dá muito mole para sorte, sabe? Sim. Precisa se resguardar um pouco mais, porque a construção civil, eu não mexo com R$ 1.000, R$ 2.000, eu mexo com 150 mil, 300 mil, 500 É. mil, 1 milhão. Então a rasteira pode ser grande, né? Sim, com certeza. E mais de 50% fecha nos 2 primeiros anos por causa de ações trabalhistas. Só por causa de ações trabalhistas. Pensa para vocês verem. Agora, Construtor. ó, pode ser que eu vou falar uma besteira agora e que seja um pouco polêmico, mas eu tenho a impressão que ação trabalhista, o funcionário nunca perde. Sempre ele sai de lá com alguma coisa, ele ganhou. E se eu te contar que eu tive uma cliente, tem até depoimento dela, a Verena, da Casa Mob aqui de Uberaba. O empreiteiro entrou contra ela e a gente fez a defesa. Eu e minha sócia fizemos a defesa. E ela tinha o contrato, tinha tudo. E o advogado não sabia, porque a gente só apresentou essa defesa meia hora antes da audiência. O que o Ah, advogado fez? Tem ela ah. contando, viu, gente? Procura lá no meu. Tem dentro do curso. Tem uma live com a Verena Casa Mob. Aí ela contando que na hora, meia hora antes, a gente juntou a defesa, apresentando todos os documentos, todas as provas. O advogado pediu a desistência da ação e ele foi Uau! condenado a pagar as custas do processo. Então, Caramba! assim, a justiça trabalhista, sabe por que que existe essa crença? Uma que antes da reforma trabalhista era a condenação, era mais certa. Mas a Ah, questão é que os empresários, no geral, são condenados porque eles não fazem a sua parte. Porque os direitos trabalhistas, a legislação protege tanto o trabalhador como o empregador. Só que o empregado, ele sabe muito bem de seus direitos e o empregador não. Então, é por falta de conhecimento, de documentar tudo, que eu falo para tem que documentar tudo. Se você não tem documento, chega lá, a engenheira Vanessa, dona da construtora, professora, pós-graduada e tal. Aí chega o pedreiro, contando a historinha dele. Você contando a sua e você sem documento nenhum, quem que vocês acham que o juiz vai proteger? o O pedreiro, trabalhador. o É. trabalhador. Agora, se você chega, né, eu tenho um contrato com ele, tudo pago, tudo certinho, apresentado, aí não tem como. Ele tem que seguir a legislação.
Então, Tá. esse empreiteiro, ele estava trabalhando como um prestador de serviço, ele estava trabalhando com autonomia, a gente provou que ele fornecia serviço para outras empresas, tinha um contrato, tinha tudo. Então, não tinha como. Uhum. Então, realmente é isso. Essa também é uma crença que a gente tem, Hum. só acontece isso por falta aí de conhecimento. Uhum. Ó, só uma coisa que eu lembrei agora, né? Antigamente, todo funcionário CLT assinava um olerite. Aí depois, Adriana, você não acredita, no começo da minha atuação, que eu tô com 20 anos de formada, você acredita que os pagamentos eram feitos dentro da obra, em dinheiro? O pessoal do escritório chegava com aqueles envelopão amarelo, cheio de Sim, dinheiro, fazia a fila dos funcionários e a gente ia pagando no dinheiro vivo. Como que pode uma coisa dessa? Porque pois é. naquela época era difícil abrir conta no banco, não tinha muito essa conta salário, essas coisas mais facilitadas. Aham, Agora a gente deposita direto na conta bancária do funcionário, né? aham. E aquilo fica servindo como se fosse um recibo, um comprovante de pagamento, né? Uhum. O prestador de serviços, como que eu faço? Eu A posso mesma coisa. depositar direto? A mesma coisa, você coloca no contrato que a transferência bancária vai servir ali de recibo de quitação, tá? Então, aí a conta que ele informar, você já coloca ali no contrato. Eu gosto de sempre colocar a conta. Aí você informa no contrato que a transferência aí não precisa fazer recibo. A Tá. transferência já é válida. E para os terceirizados também, para as empresas? Sim, qualquer empresa aí você faz o contrato, informa o número da conta e que vai servir de recibo. Não, não é necessário. A não ser que você pague em dinheiro. Aí é Entendi. importante fazer. Legal, muito bom. Então tá, olha, muito obrigado por mais esse dia aí que você disponibilizou para a gente conversar. Toda vez Ah, que eu eu que converso com agradeço. você, eu aprendo muito, para mim é muito valioso. Ah, eu também aprendo muito e é bom essa troca, né? Aí a gente está sempre aprendendo. Muito bom. E Então tá, obrigada aí pelo convite. Obrigado, pessoal. vou deixar salvo e compartilhar com você lá para ficar no seu perfil também, tá bom? Tá, e quem não me segue, tá, vou me seguir lá, que todo dia a gente está falando aí sobre obras. Isso aí, Obrigada, viu, valeu pessoal Vanessa? pela presença. Valeu. Tchau, Adriano, boa Beijo. noite. Tchau, com Deus. Tchau.